Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 8 de junho de 2026. E nesse horário das 18h30, nós realizamos na nossa casa, sempre às segundas-feiras, uma palestra pública. Nesse mês de junho, nós estamos realizando o quarto painel espírita sobre dependência química, não é? Semana passada, o nosso irmão Guilherme Azeredo veio fazer a palestra, o tema foi Vícios, uma prisão para a alma. E hoje, à 8, nossa irmã Andressa Sabala, do Centro Espírita Antônio de Pádua, que fica em Curitiba, no Paraná, vai conversar conosco sobre um outro tema importantíssimo, né? O tema que a nossa irmã vai falar hoje é consequências da dependência química no corpo físico e no perispírito. Realmente vai ser muito interessante e a gente sabe como esse tema é importante. Era importante no passado e continua sendo importante, a questão da dependência química. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui que tem o título de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página escolhida foi Livres para Auxiliar. O nosso irmão Emmanuel diz assim: atendendo-se à gradação dos valores evolutivos, temos no cristianismo vários setores de liberdade espiritual. Referimos-nos à libertação da ignorância ou ao afastamento das trevas de espírito para a luz do conhecimento. Liberdade de confiar na divina providência, de orar com acerto, de colaborar nas atividades do bem ao próximo, com o discernimento preciso e liberdade de examinar as revelações de caráter religioso para saber interpretá-las, segundo a iluminação do pensamento para a vida superior. Se já te encontras entre aqueles que atingiram semelhante nível de independência íntima, lembra-te da misericórdia e do perdão para construir. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos como Antônio de Pádua, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Irmã Sheila, todos esses trabalhadores incansáveis da seara do Senhor, que estão nos auxiliando constantemente para nos ajudar nessa reencarnação, para ajudar aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, e são muitos. E no caso em questão do estudo de hoje, para ajudar e muitos dependentes químicos que sofrem muito, como também os seus familiares e amigos. Então, Senhor, só temos te agradecer pela sua misericórdia que sempre nos alcança. Queremos te pedir também, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe a nossa irmã Andressa Sabala, que o Senhor abençoe a sua família, o seu trabalho, seus bons propósitos, esse trabalho incansável que ela faz de divulgação da tua doutrina, Pai. Que ela possa continuar firme, trabalhando, divulgando o teu evangelho, porque esse evangelho é um remédio para nós, almas doentes e cansadas. E por isso o Senhor nos enviou o nosso Mestre Jesus, o médico das almas. Também te pedimos, Pai, para todos nós, ombros fortes, para que cada um continue o seu caminho de autoeducação, que é muito importante. Mas também queremos te pedir o teu amparo, o teu consolo, conforto e misericórdia para com todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram com um sofrimento muito grande, Senhor. Alguns porque se afastaram do caminho do bem, outros porque te ignoram, outros porque ainda não te conhecem. Mas sabemos, Pai, que o Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. Por isso, rogamos a tua compaixão para todos esses nossos irmãos sofridos. E agora, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite hoje. Graças a Deus.
Andressa, você tem até 7h20, tá? Tá bom. Para fazer as suas reflexões. Que Deus continue a te abençoar e a nós também. Amém, amém. Vamos ver aqui. Então, boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite, falando um pouquinho sobre esse tema que quando a Rose me propôs, confesso para vocês que eu fiquei assim bem insegura, fiquei receosa, porque é um tema que a gente convive, vê isso diariamente na nossa vida, em tudo, mas falar dele é muito delicado. Porque ele é muito profundo, né? E ele mexe aí com certeza com as nossas estruturas sentimentais. Nós aí com certeza já tivemos vínculos com isso. Então é algo que realmente, ao meu ponto de ver, assim, é muito desafiador. Mas como eu também gosto de um bom desafio, eu aceitei então a proposta da Rose e vamos lá então para o tema da nossa noite, que é consequências da dependência química no corpo e no perispírito. Então eu vou começar fazendo com vocês aqui uma reflexão. Tá dando para ver aí, Rose? Clica no botãozinho de compartilhar. Tá, calma aí, vou clicar de novo. Aqui. É assim? Isso, está indo, está indo. Ah, olha lá, a gente vai Abriu, já aprendendo, abriu. tá vendo? Abriu. Agora é só você ampliar. Aê, foi. Então, esse é o nosso tema da noite, como eu já bem disse, né? Consequências da dependência química no corpo e no nosso perispírito. E aqui vai uma reflexão para nós mesmos, né? Porque se a gente começa a fazer uma leitura sobre nós, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano, a gente vê que todos nós temos dependências, né? Algumas visíveis, outras silenciosas, mas todos nós, seres humanos, temos a tendência de ser viciado a algo, tendência de ser dependente a alguma situação. Então eu já começo essa reflexão para que a gente entenda que isso é algo muito forte, que nos permeia e que não é somente a um viciado de droga que isso também é algo que acaba sendo prejudicial. Mas a nós também, né, que temos aí diversos tipos de vícios. Então eu acho que sempre quando a gente vai tratar de um tema como esse, que é um tema delicado, a gente sempre tem que ter aí a empatia, né? E a empatia ela começa quando a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não está numa situação melhor do que ninguém. E que nós estamos todos suscetíveis a cair no mesmo erro, a ter as mesmas fraquezas. E é até por isso que nós estamos reencarnados aqui todos juntos, né? Convivendo aí numa civilização, aprendendo um com os outros. E existe uma forma que a gente pode aprender muito também, que é com o erro do colega. E eu acho que isso é muito válido para a nossa vida, né? Não que a gente esteja apontando o dedo a ninguém, mas que a gente compreenda que aquilo não é certo, que aquilo é prejudicial e que a gente possa não fazer isso conosco mesmo. Mas é claro que tudo isso é uma leitura que nós vamos fazendo no decorrer da nossa vida, conforme a gente vai compreendendo, vai estudando, vai se aprofundando, vai entendendo o que é certo e o que é errado. E não porque alguém chega e fala pra gente, ó, isso aqui é errado, mas porque a gente compreende que isso realmente não nos faz bem. Então, eu acho que Kardec nos pede muito isso, né? Para que a gente seja questionador, para que a gente use a nossa inteligência, para que a gente, usando a nossa inteligência, nos beneficie de não errar mais. Então, começamos com essa reflexão de uma empatia. Quantos de nós aqui não somos viciados em algo? Né? Muitos. Eu mesma tenho vários vícios dos quais eu tenho dificuldade de me desvencilhar.
né? Eu tenho vícios do café, né? Eu tenho que tomar café, eu tenho que acordar, tenho que tomar café. E assim, eu comecei a compreender que o café não me fazia bem, que se eu tomasse muito perto da hora de eu dormir, porque antes eu chegava das minhas atividades do centro, ia lá e tomava uma xícara de café. Aí um dia a médica disse para mim, Andressa, isso não faz bem para o teu organismo. Você tá indo contra a liberação de melatonina do seu corpo. E o que que eu fiz? Falei, eu preciso parar de tomar café nessa hora. Foi fácil? Não foi fácil, foi difícil, porque eu estava viciada. Porque o vício ele funciona de duas formas: é o vício do químico que você precisa, do composto daquela substância, e do vício do ritual. A gente também tem vício no ritual. E tem algumas coisas na nossa vida que são rituais. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão e parar ali agora e pensar assim: meu Deus, no que será que eu sou viciada? Em qual ritual eu sou viciada? E entender se isso te faz bem ou isso te faz mal. Mas vamos adiante então. Então vamos ver agora o que é uma dependência química, né? Às vezes a gente acha que a dependência química é uma coisa simples, mas a dependência química é algo muito difícil. E não é falta de caráter, nem falta de força de vontade. Ela envolve alterações profundas no cérebro, no comportamento e nas emoções. Então, ó, lembra como eu falei para vocês lá do café? Aquilo me trazia uma emoção. Quando eu tomava aquele café, me dava um quentinho no coração, porque era como se meu cérebro tivesse concluindo um ritual do qual ele estava acostumado a fazer. Então, além do meu organismo querer a cafeína, o meu cérebro também me pedia para que eu fizesse aquele ritual do qual me dava prazer. Então, a droga, ela é algo que dá prazer ao viciado. E esse prazer o nosso cérebro busca, ele vai atrás. Então, nós vamos ter duas condições, como eu já disse, uma psíquica e outra física. Então, todo mundo que tem vício precisa lidar com essas duas condições. E isso não é nada fácil. Isso é extremamente desafiador. E a própria neurociência mostra que há mudanças nos circuitos de prazer e recompensa. Então, toda vez que eu dou algo ao meu organismo, ele me dá uma recompensa. Qual é essa recompensa? É a liberação de serotonina, de adrenalina, das coisas que me estimulam e me fazem acreditar de que de que eu tô feliz, de que eu tô bem, né? Muitas pessoas que se utilizam de drogas para esquecer algo. Então, a premiação da utilização é para que eu possa esquecer aquela dor, aquele sofrimento que neste momento me perturba, que neste momento eu não consigo olhar para ele, eu não consigo lidar com ele. Então a gente vai vendo que é algo muito mais profundo, né? Não é algo tão superficial, por isso que não é uma coisa tão fácil, né? Ela ocasiona essas alterações no cérebro e no comportamento, e com isso gera uma perda de controle, algo que foge do controle daquela pessoa. Quando ela vê, ela está fazendo de forma, inclusive, automática. E como é difícil, né? Porque como a gente vai ver um pouco mais para frente, além da gente criar essa dependência no nosso organismo, a gente atrai aqueles que também têm o vício psíquico da utilização dessa substância. Por isso que fica algo tão difícil de se desvencilhar. E a pessoa passa a buscar essa substância não por querer mais, mas porque sente que precisa. Não é mais só o querer, ela precisa daquilo. Ela precisa beber para ficar feliz. Ela precisa usar a droga, como nós falamos, para esquecer uma dor. Ela precisa fumar para tirar uma ansiedade, às vezes para não comer mais. Então, são questões compulsivas que são contornadas com a utilização de outros artifícios, de outros métodos. E às vezes isso começa de uma forma muito inofensiva.
Mas quando vê isso vai dominando, vai tomando conta do ser, e aí nós vamos entender o porquê que isso fica cada vez mais difícil. Porque aí entra lá no nosso tema, que é o que ele causa no nosso corpo e no nosso perispírito. O porquê que isso fica tão forte também. Porque isso se reflete no nosso corpo perispiritual. E aí, depois de tudo isso, quando a pessoa já está com essa perda de controle, que ela já não consegue mais raciocinar por ela mesma, é aí que começa o sofrimento. É aí que ela começa a sofrer, porque ela vê que aquilo já fugiu do controle. Quantas vezes a gente não vê várias pessoas falarem assim: ah, eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra. Eu não tenho isso aí. Ai, eu uso uma droguinha aqui, mas a hora que eu quiser eu paro. Será que para mesmo? Será que é tão fácil assim parar, dizer não, chega, não vou utilizar mais? Não é. E justamente por causa das consequências que ela causa no nosso corpo. E aqui, ó, o que que ela causa então no nosso corpo? Danos ao sistema nervoso, problemas cardíacos, hepático e desequilíbrio em geral. Então vamos lá. No corpo físico, as consequências são visíveis e muitas vezes até devastadoras. Elas devastam mesmo o próprio organismo da pessoa. O sistema nervoso fica afetado, que é onde a pessoa fica, se ela não consome aquela droga, aquela substância, ela fica alterada, ela fica nervosa, ela muda de temperamento, ela fica agressiva. Então, tudo isso são situações que causam, que essa substância causa no sistema nervoso. E aqui a gente vai falar de drogas no geral, do alcoolismo, do tabagismo, que todos esses são drogas. E todas essas drogas afetam tanto o nosso corpo, a nossa matéria, quanto o nosso perispírito. Ela também já gera, né, problemas no fígado, no coração. A bebida alcoólica, ela afeta muito o fígado e coração, né? Problemas cardiovasculares. E aí também causa alteração no sono, que causa alteração no humor e que tira a energia. Então, ela causa todos esses danos ao nosso corpo físico. E o organismo, ele vai pouco a pouco perdendo a sua harmonia, ele vai se desarmonizando. Então, a pessoa, além dela estar corroendo os órgãos dela por dentro, o seu organismo, ela também está se corroendo por fora. A gente vê que uma pessoa viciada, você olha e você já vê. Ela tem olheira, né? Às vezes ela tem aquele aspecto meio cadavérico, dependendo da situação, do nível, do grau de vício que a pessoa tá, né? Se é um alcoólatra, o cheiro, você chega perto, você sente o cheiro, ele entra no ambiente, você já vê que ele tá alcoolizado. Então, tudo isso são mudanças que vão sendo causadas no corpo físico dessa pessoa. Mas nós, no Espiritismo, nós entendemos que o ser humano não é só corpo. A gente vai muito além dessa matéria, né? Não é só esta carne que está aqui, esse envoltório, essa argila, né? Como o Haroldo mesmo deu um exemplo que eu achei fantástico, que todos nós somos como se fossem argilas, que vamos moldando a nossa argila conforme as nossas escolhas. E é isso que nós vamos ver, inclusive, tratando desse assunto, que essa argila, ela molda o nosso corpo, a nossa matéria, mas são as impressões que estão no nosso perispírito. Então, é o nosso perispírito que molda a nossa argila, mas também é as nossas ações em vida que vão moldar o nosso perispírito, que outrora irá moldar a nossa argila, que será a nossa nova matéria. Quando nós começamos a pensar nisso, a gente começa a compreender a importância da gente se modificar, a importância da gente criar forças para superar aquilo que nós ainda temos de dificuldade dentro de nós. E a gente sabe que para um viciado, deixar de usar determinada substância é muito desafiador. Só que às vezes ele leva um certo tempo para entender o quanto ele é dependente daquilo.
E quando ele consegue compreender, ele já está imerso dentro de uma situação muito difícil de volta. Mas continuando lá, agora vamos falar um pouquinho sobre essa visão espírita do perispírito. Então, o ser humano é o corpo mais o espírito. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas a composição do ser humano é a junção dessas duas situações, o perispírito e o corpo. E assim, daí existe assim, ó, existe o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito, ele é o intermediário. A gente brinca que ele é o corpo do espírito. Então, é nele que fica todas as impressões registradas nas nossas existências. É no perispírito. É como, inclusive, a gente se apresenta quando a gente desencarna. A gente molda o nosso perispírito conforme as nossas tendências, conforme as nossas escolhas, conforme também, dependendo do grau de evolução, como eu quero me mostrar a alguém. Então, o perispírito é esse corpo energético. Ele reflete as nossas ações. Também sofre com os vícios. Mas como assim, Andressa? Então, ó, segundo o Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, existe entre o espírito e o corpo físico o intermediário que é o perispírito, como eu expliquei a vocês. Ele é como um corpo sutil, energético, que reflete tudo aquilo que somos. Então, olha lá, ele vai refletir todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós fizemos em vida, tá? Para nós, para a nossa matéria, ele vai refletir lá. E tudo aqui, aqui, ó, substâncias químicas não afetam apenas o corpo físico, elas também desinficam o perispírito, densificam. Então, assim, conforme você vai usando substâncias químicas, a pessoa que utiliza substâncias químicas, ela vai deixando esse corpo espiritual dela, do espírito, que é o perispírito, denso. Ele fica pesado, ele fica escurecido. Inclusive, em várias obras relata-se que dependentes de tabagismo possuem pontos no seu perispírito, possuem uma névoa escura em volta do pulmão. Então, quem tem evidência, quando vê um espírito que desencarnou por tabagismo, ou até mesmo que está lá do outro lado, ainda preso a essa necessidade, consegue detectar na hora que o problema daquele espírito é o vício do cigarro, é a necessidade que ele ainda tem de consumir essa substância. A mesma coisa nos alcoólatras, né? Até aqui eu até separei que eu achei muito interessante para a gente, até para eu ler aqui para vocês, ó, os efeitos reais que o alcoolismo faz, ó. Então, ele libera, agora vamos falar do corpo perispiritual, ele libera componentes tóxicos que impregnam o perispírito por longo tempo. Então, assim, não é só um momento, é por um longo tempo o perispírito fica com aquela toxina do álcool impressa nele. Introduz impurezas, amortecendo as vibrações mais delicadas. Então, ele deixa esse perispírito mais robusto, mais difícil, inclusive, de perceber a presença espiritual de espíritos mais elevados, de espíritos superiores. Promove entorpecimento psíquico, prolongando o estado de perturbação. E aí eles caem naquela perturbação e ali eles ficam e não conseguem se desvencilhar. Porque eles ainda têm aquela química no corpo deles, a química da dependência. Provoca insensibilidade ao tratamento espiritual. Tá vendo? Eles ficam quase como se fossem difícil de chegar até eles, né? Como se ficasse uma barreira entre eles e a ajuda espiritual da qual eles necessitam. As lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual. Então, assim, o que acontece com quem às vezes está ali no alcoolismo, fígado, cirrose?
isso automaticamente reflete no perispírito daquele ser. No tabagismo, pulmão, um câncer de pulmão, um câncer na traqueia, uma falta de ar. O que que acontece? Isso imprime no perispírito desse ser também. E ele segue assim quando ele desencarna. Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender. Que quando a gente desencarna, a gente só muda de plano. A gente só está mudando de plano. A gente continua exatamente sendo quem a gente é aqui nessa vida. Então, a Andressa, quando ela desencarnar, ela vai continuar amando as mesmas pessoas, ela vai continuar com dificuldade com as mesmas pessoas que ela tem. Que Deus queira que até lá eu consiga me superar, né? Não tenho muitas, mas, né? As que tiver aí, que às vezes talvez eu nem sei que tem, que eu consiga superar. A tudo aquilo que eu fiz para mim, no meu corpo, na minha carne aqui, será impressa no meu perispírito. Então, se nessa vida eu sou uma pessoa que estou nesse momento dependente do álcool, dependente do cigarro, a partir do momento que eu desencarnar, eu vou continuar dependente do álcool e do cigarro, porque essas toxinas serão levadas junto do meu perispírito. E o que eu achei bem interessante também na literatura é que nos diz assim, que os tóxicos, né, todos eles, diferentes da doença, quando a gente morre, elas continuam impregnadas no perispírito, já a doença não. Então, se você morre de um câncer, de uma situação, ele dá exemplo aí de várias doenças, né, que são adquiridas ali, o teu corpo se purifica, porque isso também é um resgate, né? É uma expiação que você está fazendo de outrora. Então, aquilo se purifica, diferente dos tóxicos. O tóxico, ele não se purifica assim de automático, ele leva um tempo. Inclusive, ele fala que o álcool tanto o álcool quanto as substâncias, né, de drogas, enfim, que são utilizadas, elas levam o mesmo tempo que a pessoa utilizou em vida para que aquilo seja retirado do perispírito. Então, vamos supor que a pessoa usou, né, ali por 30 anos, fumou por 30 anos. Por 30 anos, aqueles vestígios, aqueles resquícios ficam impregnados no perispírito. E aí ele tem até uma entrevista, né, onde é Emmanuel que responde através de Chico, mas que ele fala que lá no plano espiritual, quando esses irmãos são resgatados e aceitam o tratamento, são dadas doses a eles, é como se fosse um desmame, para que aquilo vá progressivamente saindo daquele perispírito, né? Não vamos falar organismo porque não é mais um corpo, mas do perispírito, que aquelas impressões vão saindo do perispírito. Então é algo gradativo. Ele fala que tem que ser diminuindo as doses dos remédios que tem que ser dado para que aquela pessoa consiga se regenerar, consiga se desvincular do vício. Então, olha o quanto isso é forte. E aí, quando a gente começa a estudar e entender tudo isso, a gente vai tendo mais compaixão e empatia. Mas vamos lá, vamos falar da lei de afinidade, que é algo que acontece muito com esses usuários de droga, de álcool e de tabaco. Até para a gente entender um pouco mais a dificuldade deles também. Então, semelhante atrai semelhante. E a sintonia espiritual, ela é muito, muito forte. Então, aonde o nosso pensamento está, é aonde a nossa vibração está. Se nós estamos pensando numa necessidade, eu preciso fumar, automaticamente você já está ligado com irmãozinhos que têm a mesma dependência que você. Automaticamente é feito uma simbiose dessa energia. Outra situação. Às vezes você está num ambiente e naquele ambiente tem irmãos que estão ali precisando, pedindo, de certa forma até obsidiando, né? Obsidiando
e falando para você, olha, eu quero, usa, usa, vai lá, bebe, fuma, né? Eles estão ali te instigando para que você faça aquilo, para que através de você eles possam alimentar o seu vício. O nome disso é vampirização que a gente fala. Então, tem na obra, nos domínios da mediunidade, que Aulus vai a um lugar, né? Eles estão na frente, saindo, na frente de um, passa ali na frente de um bar onde tem um rapaz saindo. E eles veem a cena que aquele rapaz que já está extremamente alcoolizado, em volta dele tem um espírito totalmente acoplado a ele. Ele fala como se fosse um polvo entrelaçado a ele, aproveitando dos efeitos do álcool. Olha só como é. E eu quis trazer isso para vocês, para que a gente volte lá naquele começo da nossa reflexão de empatia, para que a gente entenda o quanto é difícil se desvincular de um processo de vício, né? O quantas vezes a gente olha ali e às vezes pensa, ai, mas a pessoa, se ela quisesse mesmo, ela mudaria. Se ela, né, se ela tivesse vergonha, ela mudaria. Sim, gente, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e sim, todos nós temos o poder dentro de nós de um dia falar não. Mas é uma barreira muito difícil. Ainda mais para quem não tem o hábito de colocar Deus na sua vida. Aí fica mais difícil ainda. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui ainda na lei de afinidade, na vida espiritual existe uma lei muito simples: semelhante atrai semelhante. Quando alguém entra em um padrão de dependência, ele sintoniza com espíritos que vivem a mesma condição, que é o que eu dei o exemplo lá pra gente, né, do rapaz que estava saindo do bar. Muitos desses espíritos ainda estão presos ao vício e se aproximam para reviver as sensações. Então, eles precisam de nós para que eles possam sentir aquelas sensações das quais eles sentiam quando estavam encarnados. Mas isso não é culpa deles. É uma construção de sintonia. Então, nem sempre aquele espírito que está vinculado com alguém que está bebendo num bar, fumando ou usando uma droga é um obsessor dele. Nem sempre aquele espírito é um obsessor que quer o mal dele. Às vezes ele é só um dependente químico como aquela pessoa. E que ele viu uma ocasião de usufruir daquilo, daquela pessoa que está utilizando aquela droga, né? Então, esse ciclo dessa dependência causa desejo, uso, culpa, uma queda vibratória e uma influência espiritual muito grande. E é assim que o ciclo se fortalece. Então, nós vamos ter a situação de que a pessoa pode estar utilizando e aquele não ser um obsessor da pessoa, e ele simplesmente, né, estar aproveitando daquele momento, daquela situação para saciar o seu vício. Isso nós estamos falando do espírito. E temos sim aquela situação, em várias obras, inclusive, a gente vê de realmente ter um obsessor que te instiga, te perturba a mente para que você utilize e aí sim você caia em erro. Porque a finalidade dele, o foco dele no final é com que você se derrote. É com que você não consiga dizer não. É com que você caia naquilo, porque ele sabe que aquilo vai te prejudicar. Então também existe esse lado, que é um lado muito forte e é um lado que também é muito difícil da pessoa, às vezes, até perceber de que ela realmente está sendo obsidiada. Que é esse caso aqui, né? Olha ali, ó, como a gente pode ver nessa imagem, o rapaz está com a garrafa e junto dele está um espírito. Então esse espírito tá ali, ó, vampirizando ele. Conforme ele vai sentindo as sensações que a droga faz no corpo dele, no caso aí o álcool, o espírito vai sentindo junto. Ele vai se animando se a pessoa estiver animada, ele vai inalando, sabe? Quando é o cigarro, é relatado que quando a pessoa dá
fuma ali, né? Que sai a fumaça, o espírito vai naquela fumaça e respira aquela fumaça. Então o espírito ele vampiriza essa pessoa, né? Ele se utiliza dela para saciar o seu próprio vício. E agora, a gente não pode deixar, eu quis trazer um pouquinho, né, Rose, um pouquinho do que isso gera na família, né? Qual é o impacto que isso traz para a família? Porque nós estamos, né, vendo o aumento, né, de jovens, de pessoas que às vezes, por alguma situação da vida, não conseguem enfrentar os seus problemas e acabam recorrendo a esse tipo de alívio, né? Hoje em dia, com a depressão, né? Muitas pessoas encontram nessas toxinas o alívio do qual elas acreditam que irá causar no coração delas. Mas isso gera um impacto na família. Então a dependência acaba que ela não afeta só quem usa, ela afeta a todos que estão ao redor. E a família acaba sofrendo, perde a confiança na pessoa e acaba até sendo às vezes aquela dor mais silenciosa, às vezes até não tem nem muita coragem de contar aos outros porque tem vergonha daquilo que está vivendo. Porque todo familiar, quando cai numa situação dessa, ele tende a achar que a culpa é dele. Não, mas a culpa foi minha. Eu não vi, eu não dei atenção, eu não percebi que a pessoa estava indo para esse caminho e agora eu não consigo mais ajudar, agora eu não consigo mais auxiliar, agora fugiu, né, das minhas mãos o auxílio. Só que a gente vai ver que não é bem assim, né? É realmente uma tarefa difícil, mas nós nunca estamos desamparados. Então fica a reflexão, né? Quantas mães choram em silêncio, quantas famílias vivem entre a esperança e o medo, né? Só quem já teve aí ou tem uma pessoa com dependência química na família sabe o que é. Eu tenho hoje um caso na nossa família de um sobrinho meu que é viciado. Nós fizemos de um tudo para tentar ajudar ele, acolhemos apresentamos um tratamento, mas como ele era de menor, aí também tem as suas dificuldades do tratamento, né? Porque não pode ser algo obrigatório, tem que ser algo conversado. Enfim, é uma coisa que acaba desestruturando o emocional, mas é uma coisa que também traz muita reflexão para nós, assim, né? No sentido, como eu poderia ter evitado, o que que eu poderia ter feito? E o legal é que essas literaturas, elas trazem isso muito pra gente também, sabe? Esse alerta, né? Da gente olhar para quem tá do nosso lado, entender se às vezes a pessoa não tá toda vez achando um pretexto para tomar algo, um pretexto para beber alguma coisa, porque é assim que começa as dependências, elas começam sutis, né? É um gole aqui, outro gole ali. Quando você vê, você já tá tomando um gole na sexta, no sábado e no domingo. Aí você já pensa, mas durante a semana eu também posso tomar mais uma tacinha de vinho. Não vai dar nada, isso não quer dizer que eu sou alcoólatra. E quando você vê aquilo já é algo que você depende. E lembra, gente, não só depende quimicamente, mas psiquicamente. Porque nós, seres humanos, gostamos de rotina. Nós gostamos de ter algo do qual a gente repete. Isso é reconfortante. Toda vez que a gente repete uma ação, isso nos traz conforto, porque nós gostamos de saber o que vai acontecer logo na sequência. Porque assim a gente já está preparado para aquilo e é isso que nos conforta. Então, o vício, ele tem as suas artimanhas, das quais às vezes a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já está inserido dentro dele. Quando a gente vê, a gente já está fazendo aquilo. E é muito mais forte do que a gente imagina. Mas existe um caminho de recuperação, né? Como tudo, né? Jesus bem disse, né? Nenhuma das minhas ovelhas ficarão para trás. E assim, essa fala, ela é
tão sensacional e ela é tão verdadeira, né? Quem aí é envolvido com os centros espíritas, participa de uma reunião mediúnica, sabe o quanto isso é verdadeiro. A gente vê sendo dado a todos a oportunidade do recomeço, a oportunidade de se refazer, a oportunidade de deixar para trás aqueles erros e começar uma nova jornada. Então, isso é algo que me comove demais, é algo que toda vez que eu tô lá numa reunião mediúnica, vendo um espírito sendo atendido, aquilo me dá a certeza de que Jesus, ele está conosco o tempo todo. Mas a pergunta é: será que nós estamos com ele? Então, essa é sempre a reflexão que eu faço. Será que eu estou com ele como ele está comigo? E é por isso que a gente tem que acreditar que sim, existe uma saída para esses nossos irmãos ou até mesmo para nós mesmos dentro dos nossos vícios, né? Então, nos sugere, né, um caminho de recuperação. Tratamento físico é necessário. A gente não pode deixar de acoplar a ciência e a fé, né? Às vezes a pessoa ela só quer ir pela fé, pela fé, pela fé. A fé é válida. Ela é válida, mas o corpo também precisa ser tratado. Nós não podemos esquecer que essa matéria aqui existe tratamento para ela. Então nós temos que tratar a nossa matéria, que é o corpo físico, e nós temos que tratar com a fé o nosso corpo perispiritual. Essa combinação é o que nos aproxima do sucesso. Muito apoio emocional. Essa família, essa pessoa precisa de apoio emocional. Porque o grande problema é quando a gente olha para esses nossos irmãos com crítica. Somente com crítica. Ah, ele tá vivendo essa vida porque ele quer. Isso foi uma escolha dele. Isso é ser vergonhice. É como eu falei. Todos nós estamos sujeitos a cair nas armadilhas dos vícios. Então, nós não podemos apontar o dedo para o nosso próximo. Nós temos que entender que aquilo é uma dificuldade tão absurda dentro dele, que olha o estado que ele está. Olha aquele irmão caído na rua, né, de tanto usar droga. Olha o estado que ele está. Olha a dificuldade espiritual que ele está. Porque com toda certeza, se ele tivesse o conhecimento do mal que ele está fazendo para ele, do conhecimento que ele está fazendo, do mal que ele está fazendo para o espírito dele e para toda a dor e sofrimento que ele vai passar, ele não teria optado por aquilo. Só que às vezes chega uma hora que não é nem mais uma opção. É como nós falamos, mistura várias coisas. Pode misturar uma obsessão, mistura a necessidade do toxicológico e mistura a necessidade da psique da pessoa. Então a gente precisa ter empatia, dar esse apoio emocional para quem está precisando. Porque não é fácil, às vezes uma mãe já está exausta, um pai já está exausto, um irmão já está exausto. Mas nós que estamos de fora, a gente pode chegar e falar assim: olha, tenha fé, né? Continue, leve no tratamento, interne numa clínica, se for preciso, porque sim, nos diz na literatura que nós temos que ser agressivos, entre aspas, nas nossas ações. Nós temos que ir para cima, temos que encarar, temos que enfrentar e temos que fazer o que for necessário, né? Mas a gente tem que ter essa compaixão com quem está passando por esse momento, tanto com a família quanto com a pessoa, que é o maior sofredor. Gente, o maior sofredor é quem está vivendo isso. Aquele espírito está num sofrimento contínuo, sofrendo alucinação contínua. Então, que a gente possa ter empatia por esses nossos irmãos. E aí vem a proposta do fortalecimento espiritual. Que o que seria esse fortalecimento espiritual? É a oração, é um lar fazendo o evangelho no lar. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu participava do atendimento fraterno na casa, eu sempre falava: se você não é espírita, não tem problema, você não precisa ler o evangelho. O evangelho segundo o espiritismo. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, lê as passagens de Jesus e convoca para que Jesus esteja no seu lar. Porque essa é a maior proteção e a maior blindagem que a gente pode fazer
para nós e para aquelas pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor. Então, nós temos que nos fortalecer espiritualmente e isso não é fácil. É por isso que as casas espíritas, elas disponibilizam de vários recursos. Atendimento fraterno, através do diálogo, passe para o auxílio, palestras na casa, né? Ou até que nem nós estamos fazendo aqui uma palestra online. Às vezes a pessoa ela não tem condições de ir até o centro. Hoje, graças a Deus, devido à tecnologia, a gente tem esse recurso, mas a gente tem que ofertar isso a quem necessita. A gente tem que também ofertar a nós quando somos nós os necessitados, né? Ter a humildade de falar, não, eu preciso escutar uma palestra, eu preciso fazer um estudo, eu preciso entender mais, eu preciso compreender mais, porque isso vai me ajudar, isso vai me esclarecer. Então, aqui, né, como bem eu já coloquei na nossa reflexão final, não vamos criticar, né? Porque assim, ó, hoje são eles, outrora fomos nós, né? Nós já estivemos aí nessas situações de vícios, né? Porque aqui, como eu bem disse, gente, existem vícios para de todas as formas, do qual nós quisermos escolher aí existe. Então a gente não pode criticar, né? Não pode criticar algo que a gente foi ali, ó, há um tempinho atrás, ou até mesmo nessa mesma encarnação, né? Eu mesma deixei de beber nessa vida, mas até um tempo atrás, alguns anos atrás, eu bebia. Mas quando eu comecei a compreender que isso não fazia bem para mim, e hoje ainda com esse estudo, eu agradeço a Deus que ele me deu força para parar. Então nós não podemos criticar, né? Apoiar e entender que todo desenlace é de extrema dificuldade, como eu bem expliquei, né? Não é só o corpo, é o perispírito. Então é uma junção, ainda tem os obsessores. Então tudo isso é muito difícil de se desvencilhar. Muita oração e fé, gente. Porque sim, é se apegar com Jesus, é pedir para Ele que cuide, né? Que fortaleça aquele ser, junto com a medicina, né? Que a gente não pode esquecer do tratamento da medicina para o corpo, e respeitar o momento do espírito. Então, assim, às vezes não vai dar. Às vezes nessa vida ele não vai conseguir se desvincular. Mas o que nós fizemos para ajudar? O que nós fizemos para auxiliar? Né? Como que nós nos portamos diante dessa pessoa? Né? E pedir a Deus que continue dando oportunidade a ele de se refazer, de se desvincular, né, de todas essas necessidades. E é isso, pessoal. Acho que cumpri aqui no horário, na estica, né, Rose? Fiquei até comendo aqui no final. Mas, como eu mesmo disse, a todos é um assunto delicado, mas eu fiquei muito feliz da Rose, né, me desafiar, porque ali eu quase falei para ela, ai, Rose, eu não sei. A Rose falou, não, vai lá, estuda que vai dar certo. Porque, como eu bem falei para vocês, a gente tá passando isso na nossa família. A gente tem um primo que é usuário e que eu vi, assim, ele ter crises fortíssimas de abstinência, de ficar agressivo, sabe? Então, assim, eu tive um primo também que morreu de cirrose por causa do alcoolismo. Então, é muito sério. E tá aí o tempo todo em volta da gente. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente pode levar, né, para quem está ao nosso redor. E que a gente possa falar com amor, com empatia, né, sabendo que agora são eles, mas em outra hora fomos nós. Muito obrigado, minha amiga, pelo seu estudo, pela sua reflexão. Você pode parar de compartilhar aí, para a gente. Vamos ver como é que faz agora. É só clicar aí, ó, parar de compartilhar. Tem uma, tem uma Ih, caixinha aí, está escrito aí, ó, parar de compartilhar. Te meu Deus. agradeço muito Opa. pelo. Stop Isso, share. isso, Isso. maravilha. Pelo seu estudo, realmente é um tema muito delicado, né? Qual de nós já não teve alguém na família passando por essa situação tão difícil? Muitas vezes a gente não sabia como reagir, como auxiliar. E através desses estudos, a gente vai aprendendo. E lembrando, né, que quando existem terapeutas
né, que devem ser procurados, fazer um acompanhamento terapêutico É. também é muito importante, não só para aquele que é dependente, mas também para a família. Inclusive, a nossa irmã Cris colocou aqui, né? Tem o Al-Anon, Alatem, tem vários grupos que trabalham, né? O Alanon, para familiares, ela tinha que seriam filhos, né? São as crianças. São as crianças, né? Então, a É, gente percebe aí, existem meios da gente auxiliar. Então, como você falou, não desvincular a médica, que é importante, os terapeutas, psicólogos, né? A medicação também muito importante, e o tratamento espiritual. Conjugando tudo isso, e a não crítica nossa, né? Lembrando que é um irmão que está doente. Essa é outra palavra. Esse irmão está doente do corpo, doente do espírito. Então, precisa desses tratamentos, precisa do nosso amor, precisa do nosso carinho e das nossas preces. E as casas espíritas, muitas delas, têm um trabalho adequado para auxiliar esses irmãos. E vamos trabalhando, vamos divulgando o tema, que é muito importante falar sobre isso. A gente sabe também que tem a questão da vergonha, não é? Às vezes a família tem vergonha, porque aquele irmão comete alguns atos que não são agradáveis para a vizinhança, para a própria família. Então, mas é preciso, não podemos esconder, temos que encarar e buscar auxiliar dentro daquilo possível. O nosso irmão Sérgio Fernandes está dizendo assim: a família também precisa do suporte médico espiritual, exatamente, né? Porque a família sofre muito e muitas vezes se desestrutura nessa situação, né? Então, o sofrimento é o atendimento para o paciente, é o atendimento para a família, um atendimento terapêutico, espiritual. Existe, como eu falei, tem o AA, né, para os alcoólatras, também tem um outro grupo que atende as famílias. Então, o trabalho tem que ser conjugado, porque é muita dor, é muito sofrimento, quando, infelizmente, não termina até em tragédia, não é? A gente sabe disso, termina em tragédia. Mas, como você falou, o culto do Evangelho no lar também é muito importante, né? Colocar as crianças desde cedo participando do culto, esse jovem, né? E também não vamos esquecer que nós também temos muito dependentes químicos da terceira idade. É. Nós encontramos muito dependentes químicos na terceira idade. Aquele companheiro, né, que trabalhou uma vida inteira, sempre com aquela. Eu digo isso porque eu tive isso na família, com aquela aspiração, sonhando: eu vou me aposentar, eu vou me aposentar. E quando eu me aposentar, vou descansar. Mas não houve um planejamento para a aposentadoria. Então, aquela pessoa se aposentou e, de repente, se sentiu ali: o que eu vou fazer? E aí começam aquelas festas, aquele churrasco, e desenvolve um alcoolismo. E é muito triste isso da família, muito triste. Você vê uma pessoa que viveu a vida toda ali no trabalho e, de repente, né, se torna um dependente químico. Então, nós encontramos muitas pessoas da terceira idade também É. dependentes químicos. Então, vai desde a criança ao idoso. Então, É todos porque nós. os vícios começam muito sutil, né, Rose? É aquilo que Tá? quando você menos espera, você tá dentro dele por alguma necessidade sentimental, por alguma falta, como você mesmo falou, né? É quando a pessoa vê, ela tá viciada naquilo, porque é sobre rituais, né? A pessoa começa a praticar um ritual e aquilo vai pegando ela. Então, por isso que a gente não pode criticar, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Exatamente. É o beber social, é o beber socialmente, é o fumar socialmente, é usar droga socialmente. Não, é só recreativa, né? É a droga Uhum. recreativa. Então não tem problema, tem problema sim. Tem problema sim. E hoje nós temos aí, né, esse cigarro aí que chama cigarro Eletrônico, eletrônico, né? né, que a Esse é o juventude pior, né? usa, né? É, Vape.
A gente, Dominou a juventude onde quer que você vai, eles estão usando como e dizendo que isso é menos menos ruim, é né? Não sei se a palavra nocivo. seria essa, menos Acho que exata não do que o é. É cigarro. E muito. não é. Mata muito mais rápido do que o cigarro, inclusive. Então, assim, ó, tá dominado em tudo quanto é lugar que você vai, é na frente das escolas, é nas faculdades, e isso é muito preocupante. Uma É coisa que a muito gente vê preocupante. muito também, aqui em Petrópolis eu observo muito isso, quando tem aquelas festinhas, a gente vai aquele jovem, às vezes é um festival de música, né? Então a gente vê aquele jovem indo para o mercado, supermercado, e ir comprando a bebida destilada, né? Então sai Hum, aquele grupo pela rua para uma festa, para um festival, mas cada um levando a sua garrafinha de uhum. bebida, de rum, seja o que for, né? Vodka. Então, eles vão para as festas e é muito comum, ao final da festa, ter um, dois ou três em coma alcoólico, precisando de atendimento médico. Então, a gente vê que nós precisamos falar sobre isso. Precisamos alertar e lembrar que é o tratamento espiritual e o tratamento físico. É o tratamento terapêutico para o paciente e para a família. Todos precisam ser envolvidos nesse Para o trabalho. lar, né? Inclusive para o lar, né? Como a Para gente o lar, falou. o tratamento conjunto para o lar. Então, nós agradecemos você, minha irmã, por, por aceitar o nosso convite, estar aqui para conversarmos sobre isso, porque é um tema que não acabou, é um tema que foi do passado, é um tema atual e nós precisamos conversar. A Casa Espírita também tem que se enganjar, como todas as religiões, nessa problemática que é muito triste, muito dolorida para todos, para o paciente, para a família, para o lar, para a criança, para todos nós. Bom, então, que Deus te abençoe e que possamos contar Amém. mais vezes com a sua Obrigada. presença aqui junto à Casa de Francisco de Assis, debatendo esses temas tão importantes. Bem, meus irmãos, na semana que vem estaremos aqui novamente para a terceira palestra, terceiro estudo, né, sobre a dependência química. Quem vai estar conosco semana que vem é o nosso irmão, deixa eu pegar aqui direitinho, Walter de Lima. O tema do Walter, que o Walter vai conversar conosco, é a dependência química tendo a obsessão como fator complicador. No dia 22, teremos aqui o nosso irmão Oswaldo Francisco. Ele vai falar sobre a importância dos valores morais na educação como fator de prevenção da dependência química. E a última palestra vai ser dia 29, vai ser o nosso irmão Victor Eduardo, que vai falar sobre o vampirismo e a dependência química. Então, convido a todos a estarem conosco nessas segundas-feiras de junho, sempre às 18h30, para discutirmos sobre esse tema. E eu peço a vocês que compartilhem os links, os cartazes que eu envio, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E para encerrar aqui, eu vou pedir à nossa irmã Joana. Joana, por favor, minha amiga, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Pois não. Então, nesse momento, agradecemos a companheira que nos trouxe essas reflexões da noite para nos auxiliar. E vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, a toda espiritualidade superior, bondosa e amiga, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina que tanto consolo e esperança traz aos nossos corações. E que procuremos orar sempre pelos nossos irmãos que passem por essas dificuldades. Procuremos manter sempre a ajuda que possamos dar a cada um deles, ajudando com palavras, levando os nomes para as casas espíritas e, acima de tudo, auxiliando no que for possível, sem condenar e sem criticar, porque são enfermos da alma que necessitam de ajuda. E lembramos sempre as palavras de Jesus: vigiar, vigiar e vigiar, para que não caiamos em tentações, como foi dito na palestra. As festas, os encontros, estejamos sempre vigilantes, porque nenhum de nós está livre do acontecimento desse.
porque estamos no planeta de provas e expiações. Ainda muitas tentações do nosso caminho, mas tenhamos a certeza que nossos anjos guardiões, que Jesus e, acima de tudo, o Pai, que é de bondade, de amor e de caridade, estará sempre ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo, desde que estejamos vigilantes e orando para nós e para o nosso próximo. Que os bons espíritos nos envolvam nessa noite e que Jesus nos ilumine e que o Pai de amor e bondade permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, refletindo, vibrando sobre esse tema tão delicado. Gente, uma boa noite para Sérgio, Ana, Dulcineia, Joana, Márcia, Cris, Maiara, Andressa, Dulcineia, Eloá. Um beijo no coração de todos. Tá? Cris, Denise, que o Senhor abençoe a todos e nos dê força. E como Boa disse noite a todos. nossa irmã, vigiai e orai. É muito importante. Tá bom? Ó, beijo no coração de todos. Tchau, gente. Até quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.